Olá galera, tudo bom? Vamos aí para uma aulinha de arquivologia? Eu sou a professora Mariana Moreira Neves, algumas pessoas já me conhecem aqui de outros cursos da Cultive, mas se você ainda não teve a oportunidade de assistir as outras aulas, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai começar com uma aula um pouquinho diferente, a gente não tem isso nem no colégio, nem na faculdade. Então, o que é arquivologia, gente? Para a gente começar a falar de arquivologia, a gente precisa fazer uma introduçãozinha básica para vocês. Então, primeiramente, eu quero que todos vocês, mesmo que não seja da área do direito, enfim, peguem a Lei 8.159 de 1991. É só colocar aí na internet, você acha com tranquilidade, coloca o número dessa lei e a palavrinha Planalto ali do lado, né? Se você tiver um pouquinho de dificuldade aí para encontrar, que você já vai chegar aí no site do governo mesmo, que disponibiliza essa lei para você. Essa lei, ela vai falar sobre arquivologia no Brasil. E ela vai falar então ali, ó, sobre a política nacional dos arquivos públicos e privados. E também vai dar outros tipos de providências aí, falando sobre arquivologia. É importante fazer a leitura da lei, não é difícil, não é uma lei difícil de você ler. Então, pega um tempinho, faz a leitura dos artigos com calma, presta bastante atenção, que isso pode ser ali o que vai definir a sua questão na prova. E para a gente falar então de arquivologia, antes da gente ler a lei, eu preciso explicar para vocês que a arquivologia nada mais é do que o estudo aí das funções dos arquivos. Então, a gente vai estudar as funções dos arquivos. Para que servem os arquivos? Essa é a ciência então da arquivologia. E o objeto de estudo da arquivologia são os documentos, gente. O que é documento? É tudo aquilo que traz uma informação pra gente. E vai ser, então, registrado em um suporte. Bom, professora, você fala essas palavras complicadas na hora da prova, eu não vou lembrar. Gente, vai lembrar sim. Por quê? Eu preciso que você lembre da palavrinha suporte. Suporte vai ser aqui como se fosse para nós a moldura do quadro. Então a gente tem um documento, uma informação que precisa estar sendo passada para as pessoas de alguma forma. Da mesma forma que a gente vê o quadro ele tem uma moldura, ele tem um suporte. Esse suporte do documento ele vai poder ser um CD, um DVD, um papel, um manuscrito, pode ser tanta coisa. Se a gente pensar hoje, pode ser simplesmente um documento digitalizado, pode ser uma microfilmagem, então não importa, mas essa informação precisa estar em um suporte, na nossa margem aqui, ok? E aí a gente tem o conceito de arquivo, que está lá no artigo 2º da lei que eu acabei de passar para vocês. Então vamos fazer a leitura aqui do artigo 2º. Consideram-se arquivos, para o fim desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Grifa aqui comigo. Entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física. Grifa também. Qualquer que seja o suporte, a margem da informação ou a natureza daquele documento. Bom, quando a gente lê assim, despretensiosamente, a gente não fica prestando atenção nos detalhes, e é por isso que eu trago os detalhes aqui para chamar a sua atenção. Eu quero que você lembre que os arquivos, eles podem ser produzidos ou recebidos. Então, você, quando passar aí no seu concurso, você vai fazer parte de algum órgão da administração pública. Você vai produzir documentos. Às vezes você vai precisar fazer um memorando, vai precisar passar ali um documento para um outro setor da instituição onde você trabalha, e tudo isso precisa ser arquivado para esse documento não se perder ao longo do caminho. Então, pode ser documentos que você produz lá dentro da administração, ou podem ser documentos recebidos. E como é que a gente vai receber os documentos, gente? Quando um cidadão ele recorre a algum órgão da administração pública para fazer uma solicitação, uma reclamação, ele vai fazer um protocolo, um registro dessa informação
que ele quer passar. Então, essa informação vai estar sendo recebida e não produzida lá dentro da administração pública. Então, lembre, o arquivo pode ter documentos produzidos e recebidos, né, por órgãos públicos ou instituições aí também privadas. Então, quer dizer, professora, que a gente pode usar arquivologia dentro de uma instituição privada? Sim, a gente pode. E não só pode, como deve, porque a gente precisa organizar todas as informações. Então, a gente vai ter arquivo tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. E aí a gente tem aqui, ó, pessoa física. Isso quer dizer que uma pessoa física também produz um tipo de arquivo, que é o nosso exemplo aqui do cidadão ir fazer uma solicitação na prefeitura, né? E também, ó, seja qualquer que for, né, o suporte dessa informação, CD, DVD, papel, microfilmagem, conteúdo digital, não importa, qualquer tipo de suporte. E qualquer tipo de natureza, da onde que ela veio, não importa. Todo tipo de natureza vai poder gerar aí um arquivo. E aí a gente tem alguns outros tipos de conceito, que não apenas o legal, que eu acabei de falar para vocês, que também podem ser objeto aí da sua prova. E aí, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando a gente pensa em arquivo, sem estudar nada, sem estudar arquivologia, o que vem na nossa cabeça? Uma caixinha? Uma pastinha daquelas vermelhinhas? Ou então vem aquele lugar, aquela sala cheia de móvel, com gavetas enormes e papeizinhos assim, identificando o que cada caixinha tem, cada gaveta tem? É isso que vem na nossa mente, né? E é isso que pode vir a aparecer na prova de vocês. Então, arquivo pode ser um conjunto de documentos, pode ser o móvel que guarda documentos, pode ser o edifício, aquele prédio utilizado só para guardar documentos, e pode ser também uma unidade que guarda documentos. O conceito de arquivo pode vir na sua prova de várias formas, tá? Mas aqui eu trago para você um importante, aí anota no seu caderno de modo bem relevante aí. Passa a marcar texto, uma caneta colorida, deixa de um jeito que vai chamar a sua atenção. Para ser um arquivo, tem que ter organização, senão não é arquivo. Adianta eu pegar uma sala, reservar ela, e toda vez que acabar um processo, por exemplo, lá do âmbito que eu trabalho, eu abro a porta assim do lugar e espalho as folhas. Jogo todos os documentos lá. Ou então, por mais que eu organize na minha cabeça, eu ajeite, eu arrume, eu vá lá e coloque sempre numa pilha. Aquilo está organizado por data? Está organizado por origem? Da onde que veio aquele documento? Não está organizado de forma nenhuma, gente. É simplesmente uma sala que eu coloco papel. É um entulho de papel. Então, não pode ser considerado um arquivo. Para ser considerado um arquivo, tem que ter algum tipo de organização. E aí, eu trago para vocês o seguinte, que uma das funções do arquivo é encontrar os documentos com facilidade. Então, é por isso que precisa estar organizado. Então, não importa quando que chegou o papel, quando que esse papel vai embora, se esse papel vai ser destruído, se esse papel tem que ser guardado, porque ele é importante ali para a história da empresa, do país. Enfim, tem que encontrar esses documentos de uma forma fácil. Desde que ele entra no teu setor ali, até a hora dele ir embora ou da hora dele ser arquivado de modo permanente. E aí a gente tem documentos externos, que eu já falei isso para vocês, e documentos internos. Documentos externos são aqueles que não são produzidos naquele setor onde você vai trabalhar. Não é produzido ali, no nosso caso aqui para concurso público, dentro da administração pública. Pode ser um e-mail de um fornecedor que forneça caneta para o teu setor, que forneça toda a parte da papelaria do teu setor. Tudo bem, é um documento externo, e um documento interno é quando é produzido lá dentro da administração. E aí, vocês têm que saber, gente, eu sei que parece bobagem, que parece que nunca vai cair na prova, mas cai. Tem que saber
a diferenciação de arquivo, biblioteca e museu. Então, vamos lá? O arquivo, gente, anotem todas essas informações que eu já vou mostrar para você que pode cair de um jeito que vai te confundir, tá? Então, o arquivo, ele é um receptor natural de documentos. Por quê? Porque ele serve justamente para acumular os documentos e organizá-los. Então, ele é um receptor natural. Então, o que acontece, gente? O arquivo sempre vai estar ali acumulando documento, não importa se seja ali de dentro do setor onde você está ou se venha de fora, se venha de um outro setor, não importa. Sempre está chegando documento para o arquivo. É isso que eu quero que você tenha na tua cabeça. E letra B aqui para nós, ó. Os documentos são reunidos conforme a origem. Da onde que ele veio? Ah, ele veio do setor do marketing, ele veio do setor jurídico, ele veio do setor administrativo. Ou então pela função. Esse documento ele vai servir para quê? Por que ele está aqui? Ele é um documento da presidência que vai auxiliar alguma coisa da presidência? Ele é uma prova para o jurídico conseguir utilizar-se aí num processo judicial? Enfim, os documentos então vão ser reunidos conforme a origem e a função. O arquivo, ele tem dois objetivos, um objetivo primário e um objetivo secundário. O objetivo primário, gente, é tanto jurídico, funcional ou então administrativo. Para aqui comigo, vamos imaginar. Você trabalha numa empresa e aí você faz parte ali do âmbito administrativo, ok? Você tá ali, fez seu concurso público, passou, tá num cargo administrativo. Vai ter documentos que não vão caber ali na sua mesa, ok? Mas você precisa estar com eles todo dia para consultar, para mostrar para o seu chefe, para colocar ali o valor que estava escrito nele ali num relatório que você for fazer. Você precisa usar esse documento toda hora, ou então com uma frequência boa. Isso quer dizer que o seu documento ele tem um objetivo primário, ele precisa estar perto de você. Tranquilo? E a gente tem também o objetivo secundário do arquivo, que é ser guardadinho ali também, porque alguém pode vir a usar, mas ele não é tão urgente, ele não precisa estar ali na sua mesa, ele não precisa estar no armário da sua repartição, porque ele não vai ser utilizado com tanta frequência como os do objetivo primário. Ele vai ser usado, então, para uma pesquisa, para guardar a história daquele lugar, para um objetivo mais cultural. Então, o objetivo primário, pensa ali, que é do trabalho, pode ser jurídico, administrativo, funcional, é para as pessoas se utilizarem daquilo para poder trabalhar. E do objetivo secundário, então, é aquele caráter histórico, tem que guardar aquele documento porque ele faz parte ali da cultura da instituição. E aí a gente tem 3 tipos de arquivo, gente. Precisa decorar, professora? Precisa decorar. Eu sinto muito, eu sei que tem muita coisa aí na cabecinha de vocês, mas é tranquilo. Vamos aqui analisar e você vai me dar razão. Então, arquivo corrente, gente. Arquivo corrente é aquele utilizado todo dia, frequentemente. É aquele que está em cima da nossa mesa, ok? Está ali na gavetinha da sua mesa. Está pertinho de você, porque você usa muito. Então, esse é o arquivo corrente. Se você usa bastante, se você usa para consulta, para o seu âmbito administrativo, jurídico, funcional, ele quer dizer, então, que tem objetivo primário, que a gente acabou de falar. Mas o arquivo também pode ser intermediário. E o arquivo intermediário, então, vai ser aquele que você consulta, mas não com tanta frequência. Ele não cabe mais na sua mesa, porque você não está usando ele todo dia e já tem muita coisa ali. Então vamos imaginar que existe uma salinha dentro da sua repartição onde ficam os documentos que você vai utilizar-se com uma frequência um pouco menor, mas ainda assim vai utilizar para se consultar, para mostrar para o chefe, para fazer relatório, para fazer reunião, enfim, utiliza-se, mas não com tanta frequência. E aí, ele também vai ter um objetivo primário, porque é para facilitar o trabalho. Também tem as características ali, né, de objetivo jurídico, funcional, administrativo. Então, o arquivo intermediário também tem objetivo primário. E o arquivo permanente?
O permanente é aquele que vai estar guardado porque não se pode jogar fora, porque alguma coisa de importante ele tem. Pode principalmente fazer parte aí da cultura, da história, do lugar aonde ele foi produzido ou aonde ele, né, para onde ele foi encaminhado. Então, gente, esse arquivo aí, ele vai ter um objetivo secundário, porque ele já não é utilizado todo dia, não existe uma pesquisa frequente para ele e nenhuma frequente com menor regularidade. Então, não importa, ele é aquele arquivo que vai ficar mais longe da sua mesa. Eu quero que você pense assim, o arquivo corrente tá lá, ó, na sua mesa. O arquivo intermediário, ele tá numa salinha ali, ó, pertinho da sua mesa. E o arquivo permanente, ele já vai estar lá num outro prédio, longe da sua mesa. Ok? Tranquilo? Não é difícil, né, gente? É só a gente ir acostumando com as nomenclaturas aí, fazendo associações, que você não vai errar na sua prova. E aí a gente tem então a biblioteca. A biblioteca, ela vai ter documentos aí resultantes de criações artísticas ou de pesquisa. Também vai ter um aspecto artificial. Lembram que o arquivo ele tinha um aspecto natural, que é o objetivo dele ficar recebendo o documento o tempo inteiro? A biblioteca não, ela já tem o aspecto artificial. Os documentos reunidos são por conteúdo. Por isso que a gente vai na biblioteca e tem lá direito, administração, uma prateleira lá só para criança, uma prateleira para autoajuda. Tudo que você conseguir imaginar aí vai estar separado aí por conteúdo dentro de uma biblioteca. E não por origem e por função como era lá no arquivo. E o objetivo da biblioteca, então, é um objetivo cultural, técnico, científico. Ela busca informar, ensinar as pessoas que procurem ali por ela, pelos documentos que ela guarda. E a gente precisa saber o seguinte, o museu, ele também é objeto de estudo da arquivologia, assim como a biblioteca, assim como os arquivos, mas o museu tem suas peculiaridades também. Ele guarda, então, documentos provenientes de criação artística ou de civilização material de uma comunidade. Então, museu, como a gente, né, sabe aí, todo mundo já foi em um museu, por menor que ele seja. Tenho certeza que você já foi para um museu. Se você não foi, faço esse convite para o momento que você tiver aí de pausa nos seus estudos para você ir. Não pode perder, gente. Tem que manter aí, né, essa parte do conhecimento cultural também. Eu adoro museu. Eu sou aquela pessoa que viaja, tem um museu legal, quero conhecer. Então, eu particularmente adoro. E aí você consegue visualizar melhor aqui. O que ele guarda? Ele vai guardar só papel? Não, ele pode guardar N coisas diferentes. E aí, essas coisas que o museu vai guardar, esses documentos, essas informações, elas são provenientes aí de criação artística ou numa civilização de determinada época. E aí a gente sabe que o museu vai ter, assim como a biblioteca, um aspecto artificial. Ele não fica recebendo o arquivo o tempo inteiro. E as coisas do museu, então, elas são reunidas pela natureza específica do material do museu. A gente sabe que tem museu do meio ambiente, o museu de história natural, o museu específico de um artista, de tudo aquilo que ele produziu, de todas as obras que ele fez, por exemplo, o museu do Salvador Dalí, né? Então, a gente sabe que é pela natureza específica do material. E aí, o objetivo do museu vai ser a educação, a cultura e o entretenimento. Mas pode ser que a sua prova venha de um jeito para complicar, que a gente sabe que normalmente é o objetivo do examinador, né? Infelizmente. Então eu trouxe aqui para vocês vários quadrinhos que vão traduzir todas as informações que vocês precisam saber, tanto de arquivo, quanto de museu, quanto de biblioteca, de um modo sintetizado e organizado. Então, precisa anotar? Sim, anota, não deixa de anotar esses quadrinhos. Se vocês quiserem, pode fazer uma tabela inteira, sabe? Mas como aqui eu preciso que fique grande para vocês conseguirem enxergar aí de casa, eu coloquei assim.
Então vamos lá. Se a gente for classificar aí quanto ao tipo de suporte, quais são as diferenças do arquivo, museu e biblioteca? O arquivo ele vai guardar documentos manuscritos, impressos, audiovisuais, de exemplares únicos. Então a pessoa vai lá na prefeitura fazer uma reclamação e é produzido apenas um protocolo. Tranquilo? A biblioteca já é diferente. A biblioteca é para documentos impressos, manuscritos e áudios visuais também, né? Mas com exemplares múltiplos. Vai ter mais de um livro daquele tema, vai ter mais de um CD daquele assunto. Então, são vários exemplares. E aí o museu, ele vai ter então objetos bi e tridimensionais. Eu não gosto quando fica a palavrinha separada assim, mas aqui aconteceu. Então vamos botar um tracinho ali. E no museu o exemplar é único. Por quê? Porque são coisas, por exemplo, a gente vai num museu histórico. A gente estava lá na civilização maia. E aí vai ter apenas um objeto. Então pode ser que tenha mais de um objeto, ok? Daquele mesmo. Mas cada um foi pego em algum lugar, tem uma história diferente, veio de algum outro lugar, foi utilizado por tal pessoa. Então são exemplares únicos dentro de um museu. E aí, quanto ao tipo de conjunto, o arquivo, ele então, é do conjunto de fundos, unidos pela origem. Da onde que veio? Isso você pensa por arquivo. A biblioteca já trata de coleção. Vão ser aí documentos unidos pelo conteúdo. E o museu vai tratar também de coleção, que vão ser documentos unidos pelo conteúdo ou pela função. Também a gente pode classificar quanto aos fins de produção. E aí, a gente tem o arquivo como, né, a finalidade ali, administrativa, jurídica, funcional e legal. A biblioteca já como cultural, científico, técnico, artístico, educativo. Aqui é fácil, né, gente? Tudo bem que o do arquivo ali já é um pouquinho mais truncadinho. Mas a biblioteca, para que a gente vai na biblioteca? Para adquirir cultura, para ter educação, para ter algum conhecimento mais técnico. Então, ó, biblioteca aqui, tranquilo. E museu, quase parecido com a biblioteca ali, ó. Vai ter aspectos, então, culturais, artísticos e funcionais. Quais são os objetivos desses três, gente? Do arquivo é provar, comprovar, testemunhar aquela informação. Por isso que tem que ficar guardado. A biblioteca já é instruir, informar a pessoa que foi buscar ali o conhecimento. E o museu pode ser também informar, mas pode ser o entretenimento, pode ser aquele passeio de domingo das pessoas. E quanto à entrada de documentos, como que a gente vai classificar? O arquivo, ele tem uma acumulação natural, chega documento todo momento, todo momento. E aí eles são produzidos em decorrência do desempenho das atividades. Conforme as coisas vão acontecendo, vão sendo produzidos documentos que tratam aí dessas informações que vão ser arquivados. E a biblioteca, ela vai ser então abastecida com compra de livros, né, doações, permutas de fontes múltiplas. E os museus podem ter, então, seus materiais adquiridos por meio de compra, de doação e também por permuta de fontes múltiplas. Qual é o público que frequenta esses lugares, gente? O arquivo, então, vai ser o administrador, aquela pessoa que utiliza daquela documentação, e o pesquisador, pessoa que precisa daquele documento para obter algum tipo de informação, porque está fazendo uma pesquisa, porque está fazendo um relatório, porque precisa daquilo para uma reunião. A biblioteca vai ser o grande público e também o público pesquisador. E o museu, igualzinho aqui da biblioteca, o grande público e o público pesquisador. E quais as características, então, principais de cada acervo? Gente, essa é a última tabelinha de hoje. As características principais do arquivo é a organização. Não se esqueçam, se não tiver organizado, não adianta dizer que é um arquivo.
Então, a organização espelha a instituição que tratam os documentos. A biblioteca vai ser uma organização do acervo que vai espelhar a organização dada às áreas de conhecimento. E o museu vai ser ali também a organização que vai espelhar recortes de tempo, de assunto e de memória. Então, não se deixem enganar pelo examinador, façam essas tabelinhas aí no caderno de vocês, vai ficar mais claro. A gente sabe que tem gente que grava melhor pela audição, pela visualização, fazendo realmente o documento, escrevendo. Então, veja como você acha que você memoriza melhor e dá um jeito de decorar aí essas tabelinhas. Não é muito difícil, a gente sabe que se a gente pensar, fizer um esforcinho, é fácil de separar o que é cada um deles, mas na hora a gente não pode confundir. Então, arranje o seu melhor método de estudo para que você não esqueça. Eu, particularmente, eu gosto de escrever à mão. Eu pego, faço a tabela de novo no meu caderno ali e deixo num lugar que eu veja com uma frequência boa. Então, toda vez que eu estou estudando, esse é o meu melhor método. Não adianta eu ficar ouvindo essa coisa de a gente grava por ouvir. Eu tenho mais facilidade para gravar música, mas às vezes eu não vou lembrar do que o professor falou numa aula online que eu assisti. Então eu preciso escrever, preciso colocar lá na minha parede. Se você já tem essa facilidade auditiva, maravilha. Eu falei aqui com você, talvez você lembre da minha voz durante a sua prova. Então veja como você se sente melhor e aproveite aí as aulas da Cultive. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, acompanhar meu trabalho nas redes sociais, eu deixo dica de concurso, dica de prova. Me encontra ali, tanto no Facebook quanto no Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves. Até uma próxima, gente. Bons estudos. Até!